Com a chegada do mês de novembro, dois importantes temas entram em pauta: a saúde do homem e a prevenção ao diabetes. Dentro do Novembro Azul, hoje no Vitalidade, vamos conversar com a médica endocrinologista Bruna Nogueira Virdigan sobre o segundo tema, essa doença que muitos conhecem como açúcar no sangue. Bruna atua com ênfase em obesidade e emagrecimento, doenças da tireoide, diabetes, distúrbios hormonais, osteoporose e doenças do osso. Tudo bem, Bruna? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade, mais uma vez conosco aqui na TV Câmara, hoje virtualmente, falando então sobre o Novembro Azul, mês de prevenção ao diabetes. Oi, Tati, gostaria de agradecer o convite teu e da TV Câmara para essa oportunidade aqui de falar sobre uma doença muito importante, muito ligada ao nosso estilo de vida atual, né? E que poder falar sobre isso é também uma forma de prevenir, né? Então, para começar, eu gostaria que tu explicasse para a comunidade o que é, né, o diabetes, Uhum. e quais são os tipos, porque a gente sabe que tem o tipo 1, tipo 2, também tem alguns tipos especiais, então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o assunto para nós. Perfeito. Então, o diabetes é uma doença, tá? Crônica, ou seja, ela, uma vez sendo o diagnóstico, ela acompanha o paciente para o resto da vida, tá? Na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, tá? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá? Ela é a que regula a glicose nas nossas células. Ela é como se fosse o motorista da glicose no nosso corpo. Ela coloca a glicose para dentro das células e a glicose é a energia que a gente tem para, enfim, levantar, viver, respirar e ter as nossas atividades. Então, uma disfunção no pâncreas, né, na produção ou na resistência insulínica causa o diabetes. Como é que acontece? Quando o pâncreas não produz nada de insulina, tá? A gente chama isso de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo produz danos contra o pâncreas que zera total a produção de insulina. E a gente precisa de insulina para viver. Então, geralmente, esses pacientes no diagnóstico já começam a usar insulina. E geralmente esses pacientes têm o diagnóstico de diabetes mais cedo, crianças, adolescentes, tá? Claro que existem casos mais raros, que é adulto, ali acima dos 30, 40 anos, que também pode ter esse diagnóstico. Ou também, pensando no pâncreas como um motor, né? Esse pâncreas sendo sobrecarregado com o passar da vida, ele passa a produzir insulina inadequadamente e não dá conta de tanta glicose existente naquele corpo. Então, pensa naquele motor trabalhando 100%, uma hora ele entra em pane. Nesse caso, é o diabetes tipo 2. A gente chama que é aquele que geralmente são pessoas mais velhas, aí, a partir aí dos 40, 50 anos, tendo seu diagnóstico. Esses pacientes a gente consegue, muitas vezes, tratar com medicação, às vezes também precisa de insulina, de tanto que esse motor parou de funcionar, deu pane nele. Em relação a tipos especiais, né, tem o diabetes gestacional, que é por conta da carga hormonal que a mulher tem durante a gestação, ocorre também essa sobrecarga do pâncreas, e aí causa esse excesso de glicose, e aí tem implicações em relação ao período gestacional, e 90% das mulheres conseguem, após a gestação, não ter, né, diabetes, né, não ficar com diabetes permanente, e manter sua vida normal, só aquele período da gestação mesmo. Geralmente as mulheres que são acometidas pela diabetes gestacional têm que fazer uma cesariana
de emergência em função de poder desenvolver eclâmpsia, né? Não necessariamente, tá, Tati? São duas coisas diferentes. A pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação, tá? Ela está associada ao diabetes. São duas doenças que conversam entre si. O risco de quem tem diabetes gestacional, o risco de ter pré-eclâmpsia em quem tem diabetes gestacional é aumentado, o risco de quem tem pré-eclâmpsia tem diabetes gestacional aumentado. Mas se a mulher diagnostica o diabetes gestacional, que em geral o diagnóstico se dá ali no segundo trimestre da gestação, tá? Que é entre 24 e 28 semanas, e ela tem o controle, realiza o tratamento adequadamente, tudo é bem programado, tá? Então, consegue-se ter um bom controle da glicose durante a gestação, seja com o tratamento de base, que é basicamente dieta, né, e atividade física, ou até mesmo uso de insulina, mas tudo consegue ser bem programado, claro que conforme a indicação obstétrica, às vezes tem que programar cesárea e às vezes não necessariamente, não é uma indicação de cesárea, pode fazer parto normal. E a criança, no caso o feto, depois que nasce, tem alguma implicação? Eles falam que os bebês que nascem muito grandes seriam de mães diabéticas. É verdade? Então, importante essa pergunta, Tati. Como o diabetes gestacional né, ele ocorre a partir da 24ª semana de gestação, o bebê ele já está formado. Então, ele não tem risco de malformações, né? Entretanto, esse excesso de glicose que a mulher tem no diabetes, ele passa via placenta. E essa glicose, né, faz o bebê produzir mais insulina do que deveria, e insulina é um hormônio que a gente chama de anabólico. Ele faz crescer, tá? Então, esse bebê ele pode crescer além do que deveria. E acha, mas tá pesando bastante, então o nenê é saudável. Não é, porque ele não cresce só por fora, ele pode crescer por dentro a mais também e dar, por exemplo, problemas cardíacos em virtude desse coração ter aumentado além do que deveria. Então, essa importância de se tratar, diagnosticar e tratar adequadamente o diabetes nas mulheres gestantes. E a causa das mulheres desenvolverem diabetes durante a gestação está relacionada ao mau funcionamento do pâncreas ou à alimentação irregular? Tem vários fatores de risco para a mulher desenvolver diabetes gestacional, tá? Muitos são relacionados à vida da mulher pré-gestação. Então, obesidade, sedentarismo, mulheres com síndrome dos ovários policísticos, mulher que já tem alguma alteração de glicose aí, mesmo que leve, pré-gestação, e também gestação acima de 35 anos, tá? Acabam implicando nesses riscos aumentados. E a própria gestação, né, a parte hormonal, a placenta, principalmente nessa ligação aí, acaba trazendo um grau de resistência insulínica, né? Aquilo que eu falei, o pâncreas trabalhar muito e não conseguir dar conta de tanta glicose que está presente aí no corpo da mulher. Então, são esses os fatores de risco de causas, né? Você falou do diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional e também tem a mellitus. O que é? Qual a diferença para as outras? Não. Todo diabetes, nesse caso, diabetes mellitus, tá? Então, é um nome da doença diabetes mellitus, todos, tá? Todos. Tipo, é só, tipo 1, tipo 2, gestacional, uma classificação, mas o nome da doença diabetes mellitus. E quais são os sintomas, Bruna, que as pessoas que são acometidas por diabetes, tanto tipo 1, vou pedir para te explicar se tem diferença de sintomas também. Tá.
Em relação ao gestacional, não tem sintomas, tá? É um diagnóstico apenas laboratorial. Então, a gente reserva, vamos falar do tipo 1 e do tipo 2. Pode não ter nenhum sintoma, tá? Então, quando são alterações da glicose, né, que é o exame que a gente avalia para ver se tem diabetes, o exame da glicose, que é o açúcar, né? Se é uma alteração muito pequena, o paciente está, assim, normalmente, a pessoa está normalmente sem ter nenhum sintoma e já pode ter o diagnóstico. Pacientes com alterações maiores, né, podem vir a apresentar sintomas, então, do excesso de glicose no corpo, tá? Esse excesso de glicose no corpo faz a gente eliminar, porque a glicose, a água se gruda na glicose. Então, a gente elimina muita água. Então, o paciente vai urinar muito, urinando muito, ele desidrata, fica com muita sede, tá? Em alguns casos, se o pâncreas assim, parou total de funcionar, pode dar perda de peso, porque a glicose ela não chega na célula para obter energia, então o corpo vai tentando usar de energia o que tem, que é gordura, músculo, tá? Em alguns casos extremos, existe tanto consumo aí de gordura e músculo que o paciente precisa até ser internado em UTI, porque desenvolve um problema com cefaloacidose, tá? E além desses sintomas, tem cansaço, tonturas, às vezes zumbido no ouvido, o excesso de glicose na lente do nosso olho gera opacidade, não, fica opaco, visão embaçada, tá? Então, esses são os sintomas que podem ocorrer. Você falou ali da micção, né? Ela costuma ser frequente ou em grande quantidade? Frequente e em grande quantidade. Aquele paciente assim que nunca acordava de noite para ir no banheiro, está acordando 3, 4, 5 vezes. Basicamente isso. Alguns falam também de suor doce, isso acontece? Sim, acontece. Porque o corpo está com excesso de glicose, excesso de açúcar, né? Muitos, assim, pacientes mais, assim, do interior, né? Às vezes notaram, tem relatos, né, de gente que urinou e aí as formigas foram em volta da urina. Isso é uma história muito antiga que até hoje ainda se ouve relatos, tá? A urina doce, né? Bruna, diabetes é um mal mundial, né? Nesse contexto, como você avalia assim a situação do brasileiro e especialmente do gaúcho? Então, dados assim precisos do Rio Grande do Sul eu não tenho, mas condiz muito com o dado brasileiro, tá? Hoje no Brasil são 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Então é praticamente 7% da nossa população, tá? É muito, né? E principalmente, e a tendência é aumentar, tá? Principalmente por conta do porque o diabetes tipo 2, tá? Ele tá ligado ao nosso estilo de vida, tá? Porque a gente vai falar ainda sobre isso, mas a associação aí de sedentarismo e acúmulo de peso com o passar dos anos sobrecarrega o pâncreas e faz em algum momento da vida ele parar de funcionar. E aí ocorrendo diabetes. Então, é uma percentual muito alta aqui no Rio Grande do Sul também. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma incidência maior em relação aos outros estados do diabetes tipo 1, tá? Que não está associado ao estilo de vida, é mais uma doença autoimune. Aí, enfim, teria várias causas, enfim, associadas a isso, que ainda não se estabeleceu na literatura, assim, propriamente, o porquê disso, talvez pela temperatura fria, próxima ao polo, seria alguma coisa relacionada a isso. Mas o tipo 2, que eu acho que é o que a gente tem que mais focar aqui, porque são causas potencialmente reversíveis, né? É diretamente ligado ao estilo de vida, então é uma tendência a aumentar. O diabetes tipo 2 é detectado através do exame de sangue, né?
Quais são consideradas, qual é considerada a taxa normal e a partir de que porcentagem assim as pessoas devem ficar preocupadas? E quando elas procuram, por exemplo, um médico endocrinologista, que seria a opção, né? Que tipo de recomendações você costuma dar, então, para que esse número diminua? Que tipo de práticas a pessoa pode inserir na sua vida, então, para melhorar e chegar numa taxa normal de açúcar no sangue? Perfeito, Tati. Todos os tipos de diabetes são diagnosticados com exame de sangue, tá? No caso do tipo 1 e tipo 2, duas glicemias de jejum, tá? Então, o paciente vai, antes de fazer o exame, fazer um jejum de 8 a 12 horas, em geral 12 horas, tá? Duas acima de 126 já é considerado diabetes, tá? Também a gente pode avaliar através do exame da hemoglobina glicada, que ela não é um exame, a glicemia de jejum é uma foto, tá? Tu tá tirando uma foto daquele momento. Naquele momento que tu coletou o exame, tá 126 para cima. A hemoglobina glicada, ela é um exame que avalia os últimos 3 meses da glicose, uma média dos últimos 3 meses. Duas hemoglobinas glicadas acima de 6,5 já é diagnóstico também de diabetes, tanto tipo 1 ou tipo 2. Também tem outras formas de diagnosticar, que é naquele teste que toma a glicose, tá? Então, tu coleta ali o exame e só 2 horas após a glicose, se tiver uma glicose acima de 200, também é diagnóstico. Assim como se tu fizer aquele exame da ponta de dedo, tá? E tiver com sintomas já, que eu falei de urinar muito, muita sede, perda de peso, uma medida dessa de ponta de dedo acima de 200 também a gente pode classificar como diabetes. E em relação às orientações que você dá como médica aos pacientes, assim, o que você poderia falar para quem já está, então, numa situação de uma glicose alterada? Então, quando o paciente chega aqui com esse diagnóstico, no primeiro lugar, é uma doença crônica, a gente tem que iniciar um tratamento, tá? Então, existem medicamentos para isso, ou insulina, daí isso depende muito dos níveis que estão na glicose, mas o paciente tem que entender que a doença dele está diretamente relacionada ao seu estilo de vida. Então, a orientação sempre é sempre um caminho para o nutricionista, tá? Para ela fazer uma dieta mais personalizada. Não existe nenhum tipo de dieta ideal ou não para esses pacientes, tá? Quanto mais alimentos vindos da terra a gente comer, melhor. Então, é melhor tu comer arroz, feijão, batata, claro, nas suas devidas quantidades, né, que o nutricionista vai ali indicar, carne, enfim, é muito melhor tu comer isso do que tu desempacotar, que é as bolachinhas, os embutidos, os congelados. Então, a dica é, quanto mais alimentos vindos da terra, melhor também para controlar. E claro que o nutricionista vai estar ali para te dar as quantidades ideais do prato, tá? Ou, enfim, dos lanches, o que for. Além disso, uma parte muito importante é a atividade física. Então, atividade física regular, né, fazendo 3 vezes por semana uma atividade física, seja ela qual for, quem não está fazendo nada, é melhor fazer o que der, que às vezes é uma caminhada ou o esporte mais prático que dá, né, tem que fazer, tá? Então, isso faz parte do tratamento, isso melhora o tratamento, e em muitos casos, os pacientes que perdem o peso, tá? Então, se é um paciente que recém diagnosticou diabetes e conseguiu perder 10, 15% do peso máximo dele, por exemplo, aquele paciente que chega com 100 quilos, retornando a 90 quilos, às vezes ele consegue reverter esses níveis de glicose a ponto de não precisar mais de nenhuma medicação, tá? Isso são casos mais selecionados, não vou dizer que vai acontecer isso com todo mundo, mas hoje tem se estudado muito sobre isso,
e tem alguns casos de sucesso relacionados à perda de peso. Porque perdendo peso, perde gordura, o pâncreas dá uma aliviada e consegue trabalhar adequadamente. E além da obesidade, o diabetes ele está relacionado com o desenvolvimento, por exemplo, de outros tipos de doenças? Sim, pressão alta também, né? Doença arterial coronariana, essas doenças também ligadas a estilo de vida. Lembrando que o excesso de glicose, eu acho que isso é muito importante falar, tá? Esse excesso de glicose, açúcar no corpo, a longo prazo, então com o passar dos anos, ele é tóxico para todas as nossas células, tá? Principalmente veias e artérias. Então, os problemas relacionados ao diabetes a longo prazo são relacionados a danos de veias e artérias. Por exemplo, veias e artérias, veias da retina, tá? Então, pode até causar cegueira, né? Não tratando adequadamente. Coração, então, aumenta casos aí, risco de entupimento das veias, né? Causar infarto, AVC, né? Rim, que também pode causar é uma das principais causas de doença renal crônica, e aí o paciente em algum momento pode até chegar a diálise, tá? E extremidades, né, que são os pés, né? Não sei se tu já ouviu falar, e era diabético, machucou o pé, teve que amputar. Por quê? Porque a vascularização fica muito deficiente, fica ruim, não consegue circular o sangue adequadamente. Então, existe um risco muito aumentado de úlceras, feridas, dores, má cicatrização e até amputação, principalmente naqueles pacientes diabéticos que fumam, tá? São duas coisas terríveis associadas, tá? Diabetes e tabagismo. A gente falou em relação, né, à situação, o panorama do diabetes no Brasil. E em relação ao gênero, o homem ou a mulher sofre mais atualmente com essa doença? Ou é igual? Hoje tá mais, isso não é tão, não tem tanta associação assim em relação ao sexo, tá? Mais homens, né? Mas não tem tanta relação, tá? E idade, né, do tipo 2 é a maior idade, ali, a partir dos 40, 50 anos. E Mas você, tem paciente de 30 anos também, assim como tem paciente 10, 12 anos que está obeso, né? Nós temos crianças obesas isso que eu ia te já. perguntar sobre as nossas crianças. Nesse tempo aí de pandemia está muito complicado, né? Porque muitas crianças que já vinham acima do peso estão ganhando mais peso ainda. E tem sim crianças aí com 10, 12 anos já muito acima do peso, a ponto de alterar a glucose e não ser um diabetes tipo 1, que é aquele da infância, que é uma doença não relacionada ao estilo de vida, e sim um diabetes tipo 2, que é relacionado à obesidade e sedentarismo. Como fica o fator hereditariedade no caso do diabetes? Tem um fator muito forte, tá? Principalmente o tipo 2, tá? Então, são duas coisas. Tem os fatores não modificáveis, né, que a gente chama, não tem o que tu fazer, quando tem a genética aí no teu corpo, não tem como mudar, né? Então, fala muito alto, tá? A parte genética, mas é uma associação, é a genética associada ao ambiente, ao estilo de vida. Se as duas coisas falam a favor de ter diabetes, vai ter com certeza, tá? Então, a pessoa às vezes até tem muitos casos de diabetes na família, mas por saber disso, consegue ao máximo manter um estilo de vida adequado, se alimentar bem, e às vezes consegue prevenir ou deixar ali uma leve alteração na glicose que não vai trazer nenhum impacto aí na sua saúde no decorrer dos anos. Bruna, muitas pessoas confundem o diabetes e as taxas elevadas de triglicerídeos. Gostaria que você explicasse um pouquinho a diferença entre os dois. São duas coisas diferentes, mas elas, a raiz do problema
é muito semelhante, né? Então, o excesso aí, a alimentação em excesso de gorduras, frituras, cerveja, né? Outras bebidas alcoólicas pode aumentar o risco do aumento do triglicerídeos. Então, uma coisa vai levando a outra quando existe alteração de glicose com alteração de triglicerídeos e outras associações de alterações, a gente chama isso de síndrome metabólica, ou seja, aquele paciente ali que está com aquela gordura abdominal, né, aquela barriga assim, começa a não metabolizar adequadamente as gorduras e tudo isso pelo excesso de insulina no corpo, então acaba aumentando as taxas de triglicerídeos e de glicose também. E a resolução disso é basicamente a mesma também. A adoção do estilo de vida melhor. Claro que se os níveis de triglicerídeos estiverem muito elevados, em geral, próximo de 1.000, tá? A gente tem que tratar com medicamento, que põe em risco o paciente ter outras complicações, como pancreatite e tudo mais. Bruna, nós estamos vivendo uma pandemia, né, da Covid-19. Os pacientes que têm, por exemplo, diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, eles estão no grupo de risco? Sim, né? Pacientes principalmente com diabetes tipo 2, em relação ao diabetes tipo 1, não tem muita coisa negativa relatada, tá? Mas, por ser uma coisa muito nova, a gente inclui como grupo de risco, sim, principalmente aqueles pacientes, né, tipo 1 ou tipo 2, que não estão com a sua glicose controlada, tá? Por quê? O mau controle, o excesso da glicose, além de tudo isso que eu falei, também altera a imunidade, tá? E é capaz aí de uma infecção, seja ela viral, como no caso do Covid ou outra, causar uma repercussão nesse paciente muito maior do que um paciente que não tenha diabetes, tá? Então, são um grupo de risco, principalmente pacientes acima de 60 anos, que é o principal fator de risco para a Covid-19, e o que deve ser feito é o máximo de controle da glicose possível. Bruna, então nós conversamos durante o nosso programa sobre o Novembro Azul, mês de prevenção também à diabetes, além de ser um mês em que as ações são bastante focadas na saúde do homem, né? Gostaria que você colaborasse com mais alguma coisa que faltou durante essa nossa conversa e que também falasse da importância de se discutir, de se falar sobre esse tema e deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores aqui da TV Câmara. Eu acho que o mês assim, de conscientização para a melhora do estilo de vida, uma alimentação, atividade física, são todos. Mas é importante, sim, ter um mês específico para isso, para a gente focar e as pessoas falarem. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais a população geral vai ficar esclarecida e vai procurar ajuda profissional, às vezes, ou às vezes ler mais sobre o assunto. Tá? Então, é muito importante falar sobre diabetes, tanto que a gente falou que a incidência de casos está aumentando muito, e ainda mais depois de uma pandemia dessas, né, que está todo mundo em casa, mais parado, comendo mais, se exercitando menos. Então, para você aí que não fez ainda seus exames nesse ano e já tinha alguma alteração de glicose ou tem fator de risco, procure o seu médico para deixar seus exames em dia, porque quanto antes a gente conseguir diagnosticar um diabetes ou uma alteração de glicose, melhor vai ser o tratamento, menos complicações você vai ter, né? Então, eu acho que é esse o principal recado, e se cuidem todos.
Gostaria também que você deixasse suas redes sociais, onde você divulga, né, várias informações, não só sobre a diabetes, mas diversas outras doenças também relacionadas ao nosso corpo. Então, para quem quiser me seguir no Instagram, @doutora BRA, Bruna Endócrino. Muito obrigada, então, Bruna, pela sua participação, falando hoje conosco sobre esse tema diabetes. Obrigada, Tati. O Vitalidade de hoje chegou ao fim, conversamos sobre o Novembro Azul e a prevenção ao diabetes. A entrevista foi com a médica endocrinologista Bruna Nogueira Virdig. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net, e também exibido no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, se cuidem e até o próximo programa.